Salve pessoal! A história recente do World of Warcraft foi manchada por algumas expansões, principalmente depois do Legion, longe de serem o ideal. A gente teve BFA e o fundo do poço em Shadowlands com uma grande perda de jogadores, entre outros problemas, crítica detonando o jogo. Aí chega Dragonflight, na minha opinião uma expansão longe do ideal, com diversos problemas, mas que tenta solucionar alguns problemas e consegue solucionar de fato, com uma nova filosofia para o jogo. E aí cria-se a hype para War Within. E essa hype criada, correspondida inclusive, seja pela comunidade, pela crítica especializada, todo mundo não, mas a grande maioria elogiou o começo de War Within como uma nova era. E não é pra menos, cara. Nós tivemos o bando de guerra, que não dá pra subestimar o quão importante o bando de guerra é pro jogo, transformando jogar com alt viável, tudo que você faz com o teu personagem indo pros teus altos, isso deixou o jogo muito melhor. As novas áreas, como Hollowfall, por exemplo, mas todas são lindas, a exploração tá divertida, trouxe uma nova raça, o combate com os Hero Talents deu uma melhorada em diversas classes que tinham problemas e ficou mais divertido. A gente tem a quest principal e a história principal com uma melhoria inquestionável comparada às últimas expansões, Shadowlands, Dragonflight, muito melhor. Os Delves chegaram para somar e nunca foi tão bom no jogo você ser um jogador solo, você não precisar de outros. Claro, é um MMORPG, claro que você quer jogar com outros, mas é importante também você ter um conteúdo solo para fazer, e as imersões dos Delves chegaram para isso. Tudo perfeito, tudo bom, mas à medida que a expansão foi acontecendo, as críticas começaram a aparecer, e os calcanhar de Aquiles, diríamos assim, de War Within tão evidentes e precisam ser resolvidos para que essa expansão consiga ir para a história como uma grande expansão. E esses calcanhares de Aquiles, na minha opinião, são três na verdade. Um deles é a progressão de endgame Raid Mítica Mais, que está tendo sérios problemas. Também a questão de balanceamento, que é um problema já muito antigo do jogo e continua aparecendo pra gente. E o terceiro, o anúncio do próximo patch, o 10.0.7, com as ilhas sirênicas, que vai ter um anel que muita gente também não curtiu. Eu quero falar sobre tudo isso com vocês nesse vídeo e dar a minha perspectiva de como tá sendo o War Within nesse momento. E não se esquece, galera, deixa like no vídeo, comenta, se inscreve no canal, isso faz toda a diferença. E cara, tô fazendo lives na roxinha, tá passando aqui embaixo, se inscreve lá na minha roxinha, por favor, pra me dar essa moral. Voltei a fazer live no Por Enquanto Clássico, e cara, tô com a minha esposa aqui bolando uns shorts de World of Warcraft e até outros jogos, e vou gerar conteúdo no Instagram também, cara, e até TikTok, cara. Se quiser seguir ali no Instagram e no TikTok, também vai estar passando aqui, dá essa moral que me ajuda demais. Tivemos o Direct do World of Warcraft recentemente, que, entre outras coisas, anunciou a vinda de Housing. Isso empolgou muita gente e decepcionou algumas outras pessoas que esperavam mais, mas fato é que, como que você pode, numa expansão que trouxe o Warband, em que as profissões estão funcionando legal, que o mundo é bacana, que a exploração tá boa, que o solo play tá bom com imersões e delves, como que você pode dizer que uma expansão dessa tem problemas? E tem, cara, e os problemas, eles são evidentes, na verdade, não tem como esconder, e todo mundo fala sobre isso. E esse problema tá, em especial, há uma parte dos jogadores de World of Warcraft que eu arrisco dizer que não é a maioria, mas é uma parte muito importante para o jogo, que mantém o jogo. É um jogador fiel que está entre o casual e aquele hardcore que gosta de se desafiar em raids e em míticas. Esse é um jogador que muitas vezes joga o jogo há anos e adora isso, e que está se sentindo deixado de lado. E eu nem sei se deixado de lado é bem a expressão certa, porque coisas foram feitas para ele, principalmente pro cara da Mítica Mais. Só que o problema é que é muito controverso dizer que essas coisas foram positivas e boas. Eu fiz um vídeo explicando sobre isso, eu não vou me atentar muito a isso. E eu vi muita gente fazendo vídeo, ou até da comunidade, amigos meus da comunidade falando: cara, não gostei do Direct, os caras não falaram sobre os problemas da Mítica Mais, ou não falaram sobre mais coisas. Por exemplo, um Tinkerer, que muita gente esperava um Tinkerer, porque essa expansão que era pra vir o Tinkerer, inclusive. E aí trouxe uma decepção pra galera nesse sentido, do gameplay. Eu me empolguei com o Direct, porque a minha visão, eu sou um cara que adora fazer Mítica Mais também, e eu tô nesse entre casual e hardcore também. Só que eu também curto a parte social do jogo e tudo mais, então eu me empolguei muito com House, mas eu entendo essas críticas sim, porque os problemas eles são óbvios e evidentes, basta você tentar plugar uma mais 10, uma mais 11 e ficar esperando o tanque, você vai ver como o problema tá, como tá ruim jogar de tanque healer. Inclusive, cara, até fazendo um adendo, eu vou falar sobre healer, que é o que eu manjo mais. Eu sei que tanque tá mais catastrófico que healer ainda. Mas assim, eu tava pensando, cara, quando que eu mais me diverti, pasme você,
jogando Mítica Mais, BFA e Shadowlands. As duas expansões que eu mais curti jogar Mítica Mais. E lá, nessa época, era muito diferente do que é hoje. E eu vou falar uma coisa polêmica que vai contra, eu tenho certeza, a maioria das pessoas que comentam nos meus vídeos. Porque quando eu falava sobre healer curar e bater, eu vejo que boa parte das pessoas, elas não curtem muito esse aspecto do healer bater. Eu penso totalmente oposto. E eu sinto muita falta do que era curar nessa época. Eu acho que eles, de certa forma, nesse sentido, ouviram as pessoas, e eu não sei se era o caminho. Cara, quem sou eu? Não quero ser maior que a opinião da galera. Talvez eu esteja totalmente errado e falo no comentário, mas eu acho que esse foi um caminho tão errado. Cara, eu lembro, por exemplo, em Shadowlands tinha o outro lado. Lembra aquela parte do mercador que tinha aquele big pull que você fazia com o tanque e tudo mais pra alagar um monte de mob? Aquela parte, cara, o chefe em chaves altas, ele tinha cura pesada. A cura não era fácil no mercador. Então eu sabia como healer que eu ia chegar no chefe, ia ter que estar preparado com o cooldown, ia ter que cuidar porque ia ser difícil. Mas até lá, o caminho até lá, o tanque tomava muito dano, porque o tanque em Shadowlands era muito fraco, tinha que ficar caetando, era um problema, inclusive de Shadowlands pra tanque. Mas eu sabia que eu ia ter que ficar curando o tanque, e aí a minha função naquele momento seria controlar os mobs junto com o DPS e dar dano, dar um bom dano ali pra ajudar os DPS. Que não era a minha função principal, então eu me sentia relaxado antes de chegar no grande desafio. E eu sinto falta dessa perspectiva de Mítica Mais, que pra mim é mais divertido. Que você tem momentos de heal pesado, sim, que em chave alta você tá ferrado, se você não souber curar bem, mas tem momentos que você consegue dar uma descansada, uma relaxada, uma fluida no negócio. Hoje em dia, cara, pense em Alvorada, é pull com dano em área toda hora. É um pull, tem um bicho que dá dano em área. É outro pull, tem um cash que se passar, morre todo mundo. É outro pull que se passar um interrupt junto com dano em área, o cara morre. Você não pode ficar tranquilo um minuto sequer. Tem gente que vai falar, que você é bebezinho, você quer coisa fácil. Cara, Mítica Mais vai ficar difícil uma hora, porra, isso escala, cara. Só que pra mim a gameplay era muito mais gostosa, assim. Você brincava um pouquinho de dar dano, mas é só minha opinião. E eu acho que eles foram um pouco nesse caminho, eu até desviei o assunto do vídeo, cara, mas... E como um todo, curar, mas não só curar, fazer Mítica Mais tá pior hoje. Isso não tem a ver com o pool de dungeon, mas sim com as mudanças de tanque, com os afixos, alguns que não foram certos, como o Challenge Peril, que deixa a responsabilidade do healer do tanque sobre as mortes muito mais pesada do que era. Você não pode morrer de jeito nenhum, porque o tempo que perde é muito grande, é 3 vezes maior quando você tem uma morte. Pra mim, o Challenge Peril é desastroso, e também o gap que você tem de puxar uma chave da mais 11 para mais 12. E uma outra coisa que eu também não falei, eu acabei esquecendo no meu vídeo sobre Mítica Mais, mas que a galera reclama muito, é a demora que é agora para você pegar brasões e conseguir upar todo o seu E-Level, que é uma coisa que a galera reclamava antes. Eu tenho uma opinião, também de novo meio controversa, que eu não acho que se equipar muito rápido seja legal. Eu até gosto dessa cadência mais demorada para se equipar. Muita gente vai criticar, tem um amigo que acha isso um absurdo, mas eu não acho ruim. Desde que você não precisasse de brasão pra alt. Agora, quando você tá jogando com o teu main, essa demora pra pegar brasão e você vai jogar com alt, é a mesma merda, isso é ridículo, cara, é ridículo, e tem coisas que era pra mudar pra semana que vem pra melhorar o jogo. Por exemplo, eu joguei com vou colocar aqui pra vocês uma lista dos metas de Mítica Mais. Eu, erroneamente, acreditei que o Evoker Healer ia tá bom, eu sabia que ia ser meta, porque tem o AUG e tudo mais, mas eu acreditei que ele ia tá bem, peguei ele ali, e cara, ele tá o tier pior possível ali, tá o tier mais baixo. E aí eu gosto muito de Disc Priest, que tá no meta. Eu falei, pô, já que tá forte e tudo mais, Mítica Mais tá difícil, vou jogar Disc Priest. Mas quando eu pego o meu Disc e eu vejo que eu tenho que upar, e eu vejo que eu tenho que pegar tudo de brasão de novo, tô fora, cara. Alt não tinha que upar brasão. Claro que a pedra voante tinha que existir, pra você não chegar e já equipar igual o teu main. Você vai ter que fazer conteúdo e tudo mais. Mas brasão tinha que abolir. Se abolisse brasão do Alt, por mim, essa cadência que tá de brasão no momento não seria incomodativo. Agora, se vai manter pra alt, tem que nerfar o brasão sim. Aí não tem jeito, cara. É insano que você precisa jogar o jogo pra chegar a um nível muito alto em alt, assim. Não... Pra mim é inconcebível um negócio desse. E esse é um outro ponto. Aí beleza, cara. A gente tem esses problemas que se somam de Mítica Mais e colocam o primeiro calcanhar de Aquiles, que precisa ser feito algo imediatamente. É por isso que eu nem acho que tinha que vir essas soluções no direct, cara. Essa solução tinha que vir semana que vem. Semana que vem era pra chegar. E não esses nerfs que os caras acabaram de lançar hoje, que nerfaram Xamã, nerfaram Paladino Proteção, as que estão lá em cima, meta. Curiosamente, alguém não foi nerfado, não tem como nerfar ele, né? Ele vai estar lá de qualquer jeito pelo que ele fornece. E assim, cara, e não adianta você ficar nerfando. Você tinha que trazer uma melhora pro jogo. Aí o outro ponto que eu falei que é um calcanhar de Aquiles é balanceamento. Aí o cara vai falar AUG e tudo mais. Cara, eu acho que o AUG é sim um problema desde que ele foi lançado pro jogo. Eu fiz uma enquete aqui no canal perguntando o que a galera
preferia e o resultado tá aparecendo aqui pra vocês. A maioria enxerga o AUG como um problema. Eu acho que a principal solução estaria em mais suportes pro jogo, embora isso traga uma série de problemas que não é meu objetivo aqui abordar. Só que eu quero ser sincero também. Eu acho que o AUG, ele é um problema pro height do endgame. Não é pra esse nível que eu tô entre o casual e o hardcore. É pro hardcore o AUG é um problema. Porque as pedras que a gente faz, em geral, daria pra fazer em teoria sem AUG. O AUG ele se torna necessário para pedras muito altas. Mas a maneira com que o jogo é balanceado, isso é sim um problema. E o AUG é um pouco de problema nisso. Por exemplo, eu jogo de preservação. O AUG sempre mata preservação. Não é só o AUG que mata preservação, mas é sempre difícil jogar de preservação quando você tem o AUG. Mas não só isso, cara. Você tem nitidamente classes que desempenham muito melhor, e aí você inserir os Hero Talents nisso, e que você fica muito difícil plugar com outras classes. Eu vi um podcast do Max, que é da Limit, sobre isso. O cara falou que uma das possíveis soluções que o LoL adotou para evitar essa questão de toxicidade com relação ao balanceamento seria solo QE para Mítica Mais, o que também é uma coisa que tem 80 milhões de... Cara, que calor! 80 milhões de problemas. Mas, quem sabe, poderia ser um caminho ali para se pensar, para tentar evitar esse problema. Porque é foda, cara. Você quer jogar, às vezes, de um guerreiro, ou você quer jogar de um feral, ou quer jogar de uma classe que tá nerfada no momento, e você não conseguir jogar a classe que você tá afim, porque as pessoas não vão te plugar numa chave que em teoria você consegue fazer. É um problema que existe no WoW há muito tempo, e em War Within só continua se reforçando. E por fim, cara, o último problema que eu vejo como um novo calcanhar, que foi o novo calcanhar de Aquiles que apareceu, foi as ilhas sirênicas. Por que é só um patch menor, Bibs? O que você tá colocando isso como calcanhar de Aquiles? O problema, a maneira com que ele foi divulgado, vindo Plunderstorm, vindo aquelas linhas temporais turbulências, e vindo uma ilha nova com um anel, parece um Ctrl+C, Ctrl+V de Dragonflight. E as pessoas esperam mais do jogo. Eles não querem uma Dragonflight 2. Eles querem mais que Dragonflight. Eu quero mais que Dragonflight. E na lore eles entregaram. Então, assim, quando você vê essa perspectiva de um Ctrl+C, Ctrl+V do padrãozinho, é confortável pra eles, mas eu entendo a comunidade falar, pô, cara, você tá me dando a mesma coisa? Você tá copiando ali o padrão e vai repetir isso? Isso deixou uma galera meio pessimista com o jogo e com o futuro do jogo, dos próximos patches do jogo, de War Within. Então, galera, repetindo assim, War Within tem tudo para ser uma excelente expansão quando terminar. E é uma expansão que, por enquanto, tá mais no saldo positivo do que no negativo, sem dúvida nenhuma. Mas que apresenta já calcanhares de Aquiles muito importantes. Principalmente o da Mítica Mais. E o balanceamento, ele entra dentro desse aspecto da Mítica Mais. Se melhorar o balanceamento, melhora a Mítica Mais também. Mas Mítica Mais não é só balanceamento. A estrutura dela, com o Challenge Sparrow, com os tanques quebrados, com o healer estressado, com burnout, tudo isso é problemas que precisam de soluções imediatas, Blizzard. Valoriza a expansão que você deu tanto trabalho pra a galera gostar, com Delve, com toda a beleza que ela tem, corrige problemas crônicos que só estão machucando o teu jogo. E corrige isso pra amanhã, cara. Não espera próxima season, corrige isso pra amanhã, cara. Isso precisa de solução e tá fazendo as pessoas cada vez mais quitarem do jogo e verem War Within como uma expansão não tão boa assim. Com relação ao patch, aí esse é um calcanhar de Aquiles que é menor na minha opinião. E assim, tem que ter criatividade, mas eu joguei ali o patch, eu não achei que ele não é divertido não, gostei até do negócio. O anel, tá, é meio que cópia lá do outro anel, mas ele é muito mais simples você pegar as coisas, não tem que ficar entrando em torre. Então assim, eu não acho esse calcanhar de Aquiles tão importante. Mas as Míticas Mais e os balanceamentos, se eles querem um jogo bom e eles querem que esse jogo seja vendido no futuro como uma excelente expansão e tudo mais, precisa resolver isso pra amanhã, Blizzard. Não para de perder tempo, vai ficar nerfando, cara, nerfando Xamã, não é isso, cara, não é esse o problema, é por isso que as pessoas estão jogando Mítica Mais, cara. Tá jogando porque Challenge Sparrow é uma bosta, Blizzard. O Challenge Sparrow é uma bosta. O nerf no tanque, cara, assim, isso é controverso. Tem gente que gosta, cara. Eu vejo comentário, gente que fala que foi bacana e tudo mais. Mas na minha opinião não funcionou porque não tem tanque no QoE, cara. Independente de se foi bom ou se foi ruim, cara. Se não tem tanque jogando é porque foi ruim, cara. Essas coisas precisam resolver pra amanhã, caramba. Não para de perder tempo. Enfim, um regizinho aqui. Eu quero bem do jogo, cara. Sinceramente, eu quero bem do jogo. Quero poder dizer que o War Within é uma boa expansão, mas tem que resolver esses problemas, cara. É isso aí. Tamo junto, cara. Cara, acompanha minhas lives, tá muito legal fazer. E segue aí também no TikTok pra fazer dancinha lá. Brincadeira, cara, tem dancinha não. Tô falando com a minha esposa aí uns rolês. Valeu, cara. Tamo junto.